tarde, tudo bem, Boa graças a Deus, e tarde. você? Tudo bem? Coisa boa. Antes da gente começar, queria só pedir para as pessoas aí irem compartilhando, chamando um monte de gente para vir participar. Já estamos online aqui, começando mais uma live. Hoje sobre turismo de aventura, a bordo de um 4x4, um roteiro aí bem diferente aqui pela nossa região, não é isso? Exato. Me fale aí um pouquinho sobre você, sobre seu trabalho. Então, eu E sou. primeiramente, desculpe, antes de tudo, seja bem-vindo aqui, pela primeira vez aqui na Avante Turismo. Seja bem-vindo e obrigada por ter aceitado aí nosso convite. Eu que agradeço, Paty. Obrigado aí por todos que estão começando a assistir. Obrigado pelo convite. A gente está. Cada dia a gente vai conhecendo novas pessoas, a gente vai conhecendo novas empresas, fazendo uma rede, né? É E eu fiquei verdade. muito feliz em poder participar dessas lives, tenho acompanhado as suas lives, né, com todos os outros parceiros, as lives do Grupo Recria também. E estamos aí. Então, eu sou o Fernando, tenho 44 anos, sou proprietário da Travessia Turismo de Aventura. Eu abri ela, o CNPJ, abri em dezembro do ano passado e comecei as operações agora aí em janeiro. Né? Então, eu vou falar um pouquinho aí da minha história de vida, né, da minha experiência nessa área de turismo. Desde 1998, eu venho atuando na área de planejamento do turismo. Então, eu trabalhava num órgão público do estado de São Paulo, que ele tinha como missão levar o ecoturismo como uma alternativa de renda para as comunidades rurais do Vale do Ribeira. Para quem não conhece, o Vale do Ribeira é a porção sul do estado de São Paulo. Ele fica no caminho indo para Curitiba. E ali a gente tem uma riqueza muito peculiar. Né? A gente tem ainda a porção de Mata Atlântica, a maior porção preservada de Mata Atlântica ainda do país se concentra naquela região. Você tem muitas unidades de conservação, então você tem uma legislação restritiva para as comunidades que vivem ali, né, no entorno. E o ecoturismo estava começando a entrar, né, na pauta, mundialmente falando, né, como essas viagens para o meio rural. E isso poderia garantir um sustento, né, garantir uma renda, na verdade, uma complementação de renda para aquelas comunidades que ainda têm a vocação rural, a vocação agrícola. E a gente levava essa proposta, né, esse plano de desenvolvimento do ecoturismo para a região. Convencia prefeitos, né, o pessoal a apoiar essa ideia. Alguns falavam, olha, turista, imagina aqui, vai vir ver o que aqui? E sendo que aquela parte do estado é uma parte que tem uma riqueza cultural imensa. Né? A gente tem comunidades quilombolas, a maior concentração de comunidades quilombolas do estado se encontra na região do Vale do Ribeira. Você tem ainda um grande rio de aproximadamente 500 quilômetros que não tem nenhuma barragem ainda, né? Houve projeto tal, mas não conseguiu. Então você tem um único grande rio do estado de São Paulo que não tem barragem. Então você tem as comunidades ribeirinhas que vivem da pesca. Esse rio, a foz dele é em Iguape, ele é comprida. Então você tem toda uma comunidade caiçara, pesqueira, que também vivem na região, vivem do rio. E a cultura caipira, que a gente chama, né, em São Paulo, cultura caipira. E aí a gente entrava com esse. A gente começou fazendo um inventário nessa região, levantando todos os atrativos naturais e culturais e montando um planejamento, o que cada cidade poderia oferecer. Então eu comecei a trabalhar com turismo nessa parte de planejamento. Né? Depois eu montei uma empresa chamada Manufatura de Ideias, em que a gente continuou a trabalhar, só que daí a gente dava assessoria para ONGs e também para a prefeitura. Nessa área de desenvolvimento de plano diretor de turismo, a gente fez muito encontro de turismo para ir fomentando sempre a ideia do turismo. E Nossa. então eu comecei essa é a minha história dentro do turismo. E aí, depois de São Paulo, você veio aqui para Pernambuco.
Isso, aí eu me mudei para Recife, o ano passado, né? E aí a gente tem um encantamento logo de cara, né? Eu me apaixonei pela cidade, gostei demais. E comecei a planejar. Bom, quero trabalhar com turismo, né? Recife é impressionante a quantidade de atrativos culturais, atrativos naturais que tem aqui, né? E comecei a bolar a ideia da empresa, né? Que acabei fazendo uma operadora, né? Oi, voltou. Doutor, eu estou fazendo pelo celular, que acho que o 3G é melhor a internet, aí se entra alguma mensagem, alguma coisa, acaba dando uma cortadinha. E aí surgiu a oportunidade de eu aliar duas grandes paixões, que é o turismo, que é viajar, que é ir para lugares, e a questão do 4x4. Então eu quis fundar a Travessia Turismo de Aventura como uma operadora de turismo especializada em passeios de Jeep 4x4. Levar as pessoas para ter uma experiência de andar num 4x4, fazer uma trilha, um fora de estrada, né? E aí a E chegar, pessoa e fala, chegar em algum, e chegar em alguns lugares que outros receptivos não chegam, né? exato. E aí assim, eu quando cheguei, né, comecei a estudar o mercado, a levantar, e falar que ia trabalhar com turismo, algumas pessoas falaram assim, você compra uma van aí e vai fazendo passeio. Eu falei, não é bem isso que eu quero, né? Tem pessoas que já fazem esse trabalho, eu estou conhecendo agora, estou conhecendo as pessoas agora, né? Então, não quero esse tipo de turismo, prestar esse tipo de serviço. Então eu comecei a perceber que os roteiros são sempre os mesmos, né? São sempre iguais, é o mesmo padrão, mesma coisa, pega no hotel, leva, traz de volta, fica no mesmo lugar e pouco se explora o entorno, né? De uma praia, por exemplo, como Carneiros. Só leva para Carneiros. E do lado você tem praias maravilhosas. E aí eu comecei e falei, bom, eu lembro que eu pensei, a gente tem um mar azul, verde, maravilhoso, eu quero ser um pontinho laranja diferente ali. Então eu quero oferecer um serviço até então exclusivo, né? Para que eu possa levar o turista para outros lugares também. Ter uma experiência diferente do que simplesmente você entrar numa van, no micro-ônibus e viajar para um destino já super famoso, conhecido e até de certo ponto saturado, né? Sendo que ao É, lado, poucos quilômetros ao lado, você tem praias maravilhosas, belas e ainda desertas. Então foi isso que eu bolei para a travessia, né, nesse primeiro momento de trabalhar com turismo aí aqui na região de Recife. certo. E além dessa questão do 4x4 de chegar em alguns lugares onde o receptivo habitual não chega, né? Quais são os roteiros que geralmente tu oferece por aqui? Fora os tradicionais, que é o que todo mundo já faz, né? É, no primeiro momento, até o nome dos meus roteiros, eles são roteiros que eu pego a principal o atrativo, né, o tradicional. Então, por exemplo, o roteiro Porto de Galinhas, ele chama Porto de Galinhas, para as pessoas entenderem que a gente vai para a região de Porto de Galinhas. Uhum. E aí, assim, eu bolei uma operação que era um pouco diferente do tradicional, no sentido de que, assim, eu não tenho hora para voltar. Então a gente vai aproveitar do começo do dia até o pôr do sol. Então eu dou a oportunidade que o cliente, que o aventureiro, né, ele também tenha veja o pôr do sol nesse lugar. Coisa que no tradicional o pessoal volta antes. Volta Né? antes, Então a é. gente pode ver um pôr do sol em Maracaípe, em Carneiros. Então eu acabo oferecendo também esse serviço. Então a princípio, Paty, eu formulei 5 roteiros, né? Eu faço um roteiro que é sempre saindo de Recife, né? Eu vou para até Calhetas,
Aí eu entro ali, vou por Jaboatão, atravesso a ponte, vou pela Rota dos Coqueiros, Reserva do Paiva, Que aí é lindo ali, né? é maravilhoso, né? Então eu fui conversar com eles também para mostrar o serviço, eles toparam a ideia, falaram, não, pode trazer o pessoal. Então ali tem as piscinas, não sei, nem todo mundo conhece, mas tem umas piscinas naturais ali na Reserva do Paiva que você dá 2 passos já está nelas, né? E esse roteiro é legal também, foi o último que eu formatei, que é um roteiro que eu comecei a conhecer também, a me envolver com os trabalhos comunitários que existem na região, né? Porque a cada dia eu vou conhecendo mais e mais, e a ideia é eu incorporar essas comunidades que existem na região dentro do meu roteiro, eu levar, né, os aventureiros, os visitantes para esses roteiros. Então eu conheci também, né, já tinha conhecido na verdade na Agrinordeste, eu tinha conhecido o trabalho da Reserva da Cidadania. Então a ideia é levar, eles têm lá projetos de mulheres, né, de empoderamento de mulheres, de trabalho com artesanato, com corte e costura, tudo. Então a ideia é a gente de repente almoçar lá, que as mulheres façam almoço e conhecer um pouco do trabalho dessa ONG. Uma das mulheres empreendedoras ali, ela tem o banho de argila, né, ali de Itapuama. Então eu acabo, né, a gente leva também o visitante para esse banho de argila de Itapuama e vai percorrendo aos poucos aquelas praias que tem ali naquela região. E aí a gente chega até Gaibu, né, o finalzinho ali, a Praia do Xarel, na verdade, né? Aí eu consigo, o turista ele pode ir andando até a Pedra do Xarel, ou eu dou a volta com o Jeep e a gente entra até a Pedra do Xarel de Jeep. Então também é um percurso ali que só o Jeep passa, né? Eu não ando na beira do mar, então eu sempre ando onde tem uma estradinha ao lado, ou a gente dá a volta. E esse roteiro ele vai até Calhetas depois, né? Passa ali a Enseada dos Corais. A última vez que eu fui, a gente teve a oportunidade de presenciar um nascimento de tartaruga. Eu nunca tinha visto na minha vida as tartarugas nascerem. Eu ainda Então a não gente vi. não, Não, e é ainda não tive a impressionante o oportunidade. instinto delas, né? O instinto delas, elas já nascem e já vão se arrastando, se rastejando até o mar e já entram sozinhas e vão embora, né? E a gente deu a sorte de no momento estar passando exatamente no momento em que elas estavam saindo da sua, né, do seu ninho, né? E aí esse roteiro ele vai até a Vila de Nazaré, até Calhetas lá, tem a Vila de Nazaré, né, o centrinho histórico, tudo. Então esse é o roteiro de Calhetas. Depois eu tenho o roteiro que vai para Porto de Galinhas. Eu faço o tradicional o centrinho de Porto de Galinhas, para o pessoal conhecer, né? Todo mundo quer tirar foto ali. Tem o passeio de jangada também para as piscinas naturais. Eu faço daí o passeio que é o chamado ponta a ponta, que a gente vai desde a ponta da Camboa, aí eu vou falando sobre o porto, a importância do porto, tal, o que o porto mudou com o ecossistema da região. A gente vê as costas do porto dali, né, de Muro Alto. Eu atravesso com o pessoal para o Arrecife de Muro Alto. A maré às vezes está baixa, você consegue atravessar na boa. Eu levo boia também, né? Então, e no final do dia a gente vai para Maracaípe. Isso tudo, Paty, eu também eu procuro ver a questão da maré. Então, todos os meus passeios eu vou olhar a tábua de maré para que a gente tenha sempre o melhor momento para fazer um passeio embarcado. E o final do dia geralmente é em Maracaípe, né? A gente passa na praia de Maracaípe e vai até o Pontal para ver o Até o pôr do Pontal, sol. né? É. E O outro, O Pontal ali já é lindo por si só, né? E o pôr do sol ali. não, é maravilhoso, porque daí o sol vai morrer ali no mangue, né? Ficar. Eu tenho fotos só do reflexo da luz do sol no mangue, na água, que fica maravilhosa, né? Fica só a sombra, a silhueta das pessoas. Né? E aí cada gente Verdade. vai conhecendo, cada visita é diferente, é impressionante. Eu posso fazer o roteiro várias vezes, a cada vez que eu vou, vejo algo diferente, observo algo diferente. E E além aí, desse de Porto, aí a gente tem um roteiro para Carneiros, que eu conheço daí outras praias da região ali de Carneiros, né? Eu até faço uma brincadeira, e aí
entre aspas, uma provocação ao pessoal local que não conhece, às vezes, o próprio estado. Eu brinco que no roteiro de Carneiros eu levo para a praia de Gravatá, do Gravatá. Aí quem é daí fala assim, oxe, praia de Gravatá não tem praia, no alto da serra. Ah, você precisa conhecer. A Praia do Gravatá é uma praia que fica em São José da Coroa Grande. Tem ali a foz do rio Abreu do Una, né? Tem Abreu do Una, a foz do rio ali, maravilhoso também. Se nada tanto na água do rio, né? Uma água mais doce, quanto no mar, né? E aí essa rota inclui também a praia de Porto de Nassau, também é um acesso ali só para 4x4, e tem a ilha do Coqueiro Solitário, que é uma ilha composta por rochas, né, que quando a maré está mais baixa a gente consegue ir caminhando uns 100 metros, 150 metros só da margem, né, da praia, a gente vai e dentro da ilha tem uma piscina natural. A própria água do mar invade ali, forma uma piscina natural para banho. Então, assim, lugares maravilhosos, vai dando água na boca, né? Vai dando saudade de ficar nessa quarentena quieta aqui. Olha, Recife, região metropolitana, eu garanto que é uma aula sobre as praias daqui, porque tem muito lugar aí que eu não conheço. Você tá falando e eu tô aqui só imaginando que eu não conheço e eu vou pesquisar. E aí, Paty, a minha formação é em geografia, né? Esqueci de falar no começo. Então eu tenho um mapinha que eu já tenho ticado 70% das praias do litoral de Pernambuco eu já visitei em poucos meses morando aí. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, já que a gente falou de Tamandaré, ali de Carneiros, né? A Camila perguntou, tem algum roteiro para Tamandaré? Que você já respondeu, mas para uma reserva que tem lá, acho que é Saltinho ou Altinho, agora não sei. Tu conhece? Eu acho que é Saltinho. Eu acho que é Saltinho. Eu só passo por ali. Ali tem um parque, uma cachoeirinha que dá para passar. Eu acabo só passando por ali. Porque quando a gente vai para Carneiro e vai para Maragogi, que é o outro roteiro que eu faço, então eu já vou emendar, acaba ficando muito corrido o tempo. Só que assim, o diferencial é aquilo, Paty. O meu roteiro, ele não é fechado. Ele não é estático. Não é isso e pronto. Não. Vocês conseguem ajustar. Você entra em contato com o cliente, né? De forma que atenda às necessidades dele, os sonhos dele, né? A vontade dele. E ao mesmo tempo você consiga conciliar com maré, com pôr do sol, com tudo. Exato. Com antecedência eu consigo personalizar o roteiro. Então, outro roteiro que é Maragogi, eu levei uma família de argentinos para lá. Eles queriam fazer Maragogi e Carneiros. Eu falei, olha, dá para fazer porque é caminho, mas vai ficar corrido. Por que eles queriam Carneiros no final do dia? Porque eles viram uma foto do pôr do sol num daqueles coqueiros de Carneiro que fica inclinado, eles queriam aquela foto na hora do pôr do sol. E aí eu levei eles para Carneiro, achamos fica depois daquela igrejinha de Carneiros, achamos a árvore, e ficamos ali esperando o pôr do sol e eles tiraram a foto que eles queriam naquele momento, né? Então, a gente consegue fazer essa adaptação, né, ao gosto do cliente. Estando no caminho, a gente desvia, monta um novo roteiro sem problema nenhum, né? E aí o último roteiro que eu planejei, né, planifiquei tudo, é o roteiro que é para o sul da Paraíba, né? Que também, esse é um roteiro bem off-road, né? A gente não tem muitos caminhos abertos. O sul da Paraíba, ele também é muito bonito. Ele já muda, né? O perfil do relevo, ele muda. A gente começa a ter aquelas falésias, né? Aqueles paredões ali na praia. Então ele faz alguns de 40 até 60 metros. Então ele faz aquelas molduras, aquelas fotos lindas de cima, de baixo, a variação, a tonalidade da coloração do material ali que compõe essas falésias. Né? Então eu tenho esse roteiro também, que eu entro ali na barra do rio Abiaí, também a gente consegue nadar na água salgada do mar ou na água mais doce ali do mangue também, água bem calminha, bem tranquilo.
né? Não tem muita restrição de idade para ir. E ali eu, à medida do possível, eu consigo ir nas estradinhas que tem paralelo ao nível do mar. E quando não tem, a gente dá a volta, vai por cima da falésia, vai nos mirantes. Ali já tem mirantes que o pessoal já montou já para você tirar foto. Então tem uma parede lá de barro construída com uma janelinha que é para você colocar o rostinho. Tem um banco feito em outro mirante para você sentar e como se você tivesse uma cadeira de balanço balançando solto no céu, né, pelo ângulo da foto. Então o pessoal já percebeu também que como é muito cênico ali as fotografias ali, né, a paisagem. Verdade. E aí esse roteiro eu vou subindo, né, a gente vai indo para o norte, vai passando em Barra do Graú, passo na Praia Bela, depois da Barra do Abiaí, depois vou para a Praia do Graú. A Praia do Graú é uma praia totalmente deserta, porque o único acesso que você tem ali por estrada é uma trilha mesmo, só passa 4x4, Jeep ou moto ou quadriciclo, então ele fica uma praia deserta. É a última praia que tem ali antes de Tambaba, né? Tambaba as rochas elas já encontram com o mar, então ele meio que fecha esse circuito. E aí eu dou a volta, a gente entra em Tambaba, conhece, geralmente em Tambaba é o nosso ponto de apoio, porque ali já tem mais restaurantes, tem uma infraestrutura melhor, né, de alimentação. E depois eu ainda consigo ir para a Praia do Coqueirinho e Tabatinga. E também, a gosto do cliente combinar, a gente ainda pode correr até João Pessoa, na verdade Cabedelo, né, para ver o pôr do sol na Praia do Jacaré, que tem lá um artista que vai tocando o bolero de Ravel na canoa, que também é maravilhoso. Né? Esse é um passeio que a gente volta para Recife 9h e meia da noite. Sai 6 da manhã e volta 9h30. Né? Então esses são 5 roteiros que eu estruturei. Eu também já fui para o Vale do Catimbau, né, fazer um levantamento, também é maravilhoso. Aí vou até mostrar aqui uma lembrancinha que eu trouxe do Catimbau. É do Luiz Benício, do ateliê dele, que são os 3 cactos, né, daqui da Caatinga, né? O mandacaru, o facheiro e o coroa de frade, né? E aí lá também, aí é sob consulta esse roteiro, né? Depende de quantos dias que vai querer passar lá. Esses são os roteiros que eu planejei para começar a trabalhar, para começar a me capitalizar, para poder no futuro desenvolver outros. E a partir do momento em que eu vou conhecendo, vou pegando indicações de comunidade, eu vou tentando adaptar esse roteiro para a gente poder ter essa troca comunitária, né? E deixa eu te perguntar, agora que você falou dos seus roteiros, agora liga para mim. Quais os diferenciais que você tem? Um deles, assim, que eu achei massa, é o fato de você já levar cadeira, guarda-sol, essas coisas, o coolerzinho, né, para o pessoal colocar as bebidas. Então, isso aí eu já achei um ponto massa. Mas aí aborde mais sobre isso, fale um pouquinho aí pra gente. Então, eu quis, né? Bom, o que o mercado oferece e o que ele não oferece? Eu quis meio que fazer uma coisa diferente, né? Como a gente já conversou. E uma delas é, poxa, você vai para um lugar desse, uma praia mais deserta como essa, você não vai ter infraestrutura. Mas não é por isso que você vai ficar desconfortável debaixo do sol. Eu bolei um kit praia, né? Que eu brinco. Kit praia é composto o quê? Cadeiras de praia, guarda-sol, um cooler com gelo. Se o cliente quiser passar no mercado antes da gente sair de Recife, ele pode pegar cerveja, suco, refrigerante, frutas. A gente coloca ali dentro e muitas vezes a gente chega numa praia, num lugar e fala, olha, aqui é o nosso ponto que a gente pode passar 1, 2 horas, tomar um banho de mar, ficar relaxado. Então eu faço isso em Muro Alto, eu faço isso na praia do Porto de Nassau, né, que são praias que não tem nenhuma infraestrutura. A gente não é por isso que a gente vai ficar desconfortável debaixo do sol. Verdade. Então, uma estrutura que em 5 minutos a gente monta, né, uma cadeira de praia e um guarda-sol. Então é maravilhoso, né? Então, essa é uma das coisas que eu bolei para dar mais conforto para os clientes, né? Um outro diferencial, Paty, é a questão do seguro, né? A empresa ela é 100% legalizada, tem CNPJ, tem o cadastro, tudo certinho.
E aí eu tenho uma pólice de seguro, né, no meu caso da Porto Seguro, contra acidentes ou, né, morte e invalidez. A gente está fazendo um turismo de aventura, a gente está colocando um cliente na estrada, é perigoso, né, a gente viajar, é muita responsabilidade, então a gente tem um seguro. Além disso também, dentro da minha política de segurança, que ela é pautada no pilar mesmo em termos de resguardar a segurança do cliente, eu sigo duas normas da ABNT, que existem a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem duas normas que é justamente para a competência de passeios em veículos 4x4 e bugs, que é a competência pessoal e a competência dos requisitos do produto, quando você formula esse seu produto. Então eu levo também em consideração isso. Eu tenho cadeirinha para criança, então se uma criança for viajar, eu tenho uma cadeirinha para instalar, para que ela seja colocada. O cinto de segurança é obrigatório comigo, mesmo numa estradinha de chão, numa estradinha assim, você acha que não vai ter nada, mas pode acontecer. O Jeep balança, tudo, então a gente leva bem a sério essa questão da segurança. E uma outra competência também da BNT para o turismo de aventura é a responsabilidade socioambiental, que é o programa de carbono zero, que depois a gente vai falar melhor desse, né, ao longo da conversa a gente vai falar desse programa. Verdade. Já que a gente vai falar dele daqui a pouco, eu queria só ressaltar que tanto a Avante Turismo quanto o Fernando também da Travessia, nós fazemos parte da Recria, que é a Rede Nacional do Turismo Criativo, né, onde a gente pode proporcionar para vocês experiências, conexões com pessoas locais, histórias diferentes do que a gente tá acostumado a ver e a conhecer. Então, Fernando, fala para a gente um pouquinho aí da questão da Recria junto com Travessia. Bom, a Recria foi uma grata surpresa, uma descoberta, né? Porque eu comecei a participar de vários eventos aí em Recife, né? Um dos primeiros que eu participei foi a Hack and Play. Aí na Hack and Play eu conheci a Duda, do Recicultura, junto com o Sérgio Xavier. A Duda me convidou para que eu fosse participar, né, do primeiro piloto que ela estava fazendo dos roteiros da Recicultura. Né? Então, ela tinha feito já um roteiro com o aniversário dela e depois ela formatou um produto, né, um passeio e lançou. E aí eu fui participar, né, desse primeiro passeio com a Duda do Recicultura. E eu comecei a conhecer outras pessoas até que eu conheci a Recria, né, a Rede Nacional de Turismo Criativo. Fui também num evento do Jornal do Comércio, que ele fez alguns seminários para discutir a cidade. Né, um deles, a temática foi turismo. Então também conheci os projetos da Recria, o projeto da Ilha de Deus, o projeto da Bomba do Emetério. Né, comecei a me interessar e fui ver como é que fazia para participar. Né? Fui me inscrever na Recria, preenchi lá o formulário, contei um pouco a minha experiência, né? E aí hoje a gente participa também da Recria como um associado, né? Com essa experiência aí, que a gente vem acompanhando todas as lives do pessoal, né? Da Recria, vem conhecendo muito e não vê a hora disso tudo passar para a gente poder ir em todas as experiências que o pessoal tem oferecido aí, aqui em Recife, né? Verdade. E me fala aí agora sobre a questão desse programa do Carbono Zero. Me explica melhor aí para que o pessoal possa entender que essa ideia aí foi top, viu? Muito É aquilo, né? A gente, como ambientalista, a gente procura fazer sempre a nossa parte, seja separando o lixo, seja, né, tendo pequenas ações, né, na questão ambiental. E aí eu pensei, bom, a natureza está aí, a praia é maravilhosa, a praia é bela, o que a gente vai dar em troca para a natureza? Né? Eu sempre pensei nisso, o que eu vou oferecer? Porque eu consumo a paisagem, eu consumo a praia,
eu venho, participo, mas eu não estou dando nada em troca. Além de ter a preocupação de não deixar lixo, todo o lixo que a gente produz, latinha, eu não deixo nem na cidade, eu trago de volta para Recife, que tem uma estrutura melhor de coleta seletiva, então acabo trazendo de volta. E aí eu pensei, falei, bom, eu quero fazer algo na área da poluição, para diminuir a poluição ambiental, poluição do ar. E eu pensei num programa de carbono zero, de neutralização das emissões, né, dos poluentes que o motor gera, plantando árvore. Essa é a maneira mais correta de a gente fazer essa compensação ambiental. A gente planta árvore. Porque a árvore, no crescimento dela, ela vai sequestrar o dióxido de carbono, vai pegar o carbono e vai devolver o oxigênio. E aí eu falei assim, bom, ok, tenho aí o programa, que árvore que eu vou colocar? Aí eu fui remeter ao histórico do Brasil, ao histórico de Recife, da região. Né? Qual que é a primeira, né, a primeira exploração econômica que teve no Brasil? A extração do pau-brasil. Eu falei, bom, então já tenho a ideia do carbono zero, já tenho qual que é a nativa que eu quero trabalhar, agora eu vou atrás de quem produz a muda de pau-brasil. E aí outra surpresa, a Fundação Nacional do Pau-Brasil, ela fica em Glória de Goitá, mais ou menos 60 quilômetros de Recife. A professora Ana Cristina Roldão, ela é filha do professor Roldão, que há mais de 50 anos ele vem trabalhando essa questão do pau-brasil. O pau-brasil já estava quase extinto, por ação dele, ele conseguiu recuperar, ele conseguiu plantar mais de 2.600.000 árvores de pau-brasil em projetos de barragem, de compensação ambiental. Existe um museu ali na sede da fundação. A fundação ela não tem área para a gente plantar, mas a ideia é que eu vá fazendo um estoque de muda. Então, a cada passeio, Paty, a gente tem eu uso uma tabela desenvolvida pela Exalc da USP de Piracicaba, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Essa tabela a gente coloca qual que é o tamanho, a potência do carro, né, do motor, quanto que o carro faz com 1 litro de combustível, se é álcool, se é gasolina, se é diesel, quantos quilômetros ele consegue percorrer. Oi. Oi, travou. Voltou. Pessoas tem no carro, né? E ele vai te dar um número de quantos quilogramas de CO2 esse gasto de gasolina que você vai ter para percorrer esses quilômetros e quantas árvores você precisa plantar para poder fazer essa neutralização. Então, por exemplo, o roteiro que vai para Porto de Galinhas e que vai para Calhetas, eu preciso de uma árvore só. Com uma árvore, eu neutralizo essa emissão. O roteiro os outros roteiros, eu preciso de 2 árvores. Então, a cada passeio que eu faço, eu vou montando um estoque. E aí o pessoal também já questionou, então você leva as mudas e vai plantando? Não, não é bem assim, né? Se a gente chegar num lugar e plantar uma mudinha sem ter o devido cuidado, ela não vai pegar, ela morre. Então, a minha estratégia eu estou fazendo um estoque de mudas, já tenho aí aproximadamente 20 e poucas mudas, né? Esse estoque eu quero fazer o quê? Eu quero me engajar em alguma ação que vai reflorestar, né? Alguma ação comunitária que vai reflorestar, uma praça, uma escola. E aí, a partir disso, eu falo, olha, eu tenho, dentro do meu programa de carbono zero, eu tenho tantas mudas que eu posso doar para essa ação. Porque uma ação dessa forma coordenada, a gente sabe que ela vai ter a rega, né, vai ter o fortificante da mudinha, ela vai pegar. Então, isso é uma coisa que eu bolei, que é a minha contribuição para a natureza por eu estar consumindo a natureza, né, visitando essas praias, tudo. Excelente, excelente. Coisa que, assim, muita gente faz turismo por aqui, faz muitos passeios e eu acho que ninguém nunca pensou nisso. Assim, eu, particularmente, não conheço ninguém. E olha que a gente conhece muita empresa de receptivo, né? Mas eu não conheço quem faça esse tipo de trabalho.
Realmente, assim, é uma ideia muito fantástica, né? Ajuda o meio ambiente, né? Além de um passeio fera que você faz, mas o principal é que você ajuda a manter o meio ambiente de acordo com o que você usou, né? Muito E, bacana mesmo. e quiçá Gente, a quem gente tiver, pode, e aproveitando quiçá a gente rapidinho, quem tiver pergunta, pode ir colocando aqui embaixo, tá? Que aí eu estou anotando aqui para a gente responder depois. E quiçá a gente possa estender essa iniciativa às outras, né? As pessoas podem vir me procurar, né? E que a gente faz isso com todo carinho, né? A gente dá o caminho das pedras aí também para as pessoas plantar com. Não precisa ser só o pau-brasil, né? Acho que qualquer nativa da região, ela vai bem, né? Então, por exemplo, no Vale do Catimbau, eu já não levaria o pau-brasil. A gente já poderia trabalhar com uma outra espécie nativa da caatinga que melhor vai se adaptar para lá também. Então, você já pensou uma grande operadora de turismo que movimenta centenas de ônibus por mês, né, visitando aquele turismo de massa? Olha quanto que ela não despeja de monóxido de carbono, carbônico, dióxido de carbono na atmosfera. Ela poderia ter uma ação, né? Oi. Então, Opa, voltou. é isso. Já pensou se eles adotam uma política como essa? Eu ficaria muito feliz, né? De ver essa ação aí se espalhar pelo Estado como uma prática das empresas no quesito de responsabilidade aí socioambiental. Verdade, é verdade. Muito bem colocado, assim, muito interessante esse programa. E, assim, mais um motivo para a gente dar preferência aí à travessia, né? Porque, além dos passeios, você também preza muito pela questão do meio ambiente. Deixa eu ver aqui. Ó, tem um pessoal da Rota Certa aqui falando que é uma ideia excelente do plantio de árvores. Nós da Rota Certa Cicloturismo plantamos árvores em cada cicloviagem nossa. Muito Perfeito, legal. perfeito, Perfeito, é. perfeito. O pessoal Exatamente. da Rota Certa Cicloturismo é de qual região? Coloca aí pra gente, da onde você é. Fica mais fácil. Gente, quem também não for de Recife, for de outras regiões, vão colocando aqui pra gente saber de onde vocês são, tá? E quem está chegando agora, continue aí. Sejam bem-vindos. E deixa eu te perguntar outra coisa, Fernando. Com relação a essa questão da pandemia, está tudo parado, né? A gente não pode usufruir de tantas coisas boas que a gente tem aí de passeios. O que é que você espera pós-pandemia? Quais são os projetos? Já tem novos roteiros? Dá uma ideia aí pra gente do que está vindo por aí. A gente tá. É um momento complicado para a humanidade todas, né? Para a humanidade toda. A questão de saúde, saúde em primeiro lugar. Então, a gente está tudo intocado, quietinho no canto, e começa a pensar, né? A gente começa a pensar, formular. Como a gente vem acompanhando aí, né, o que vem acontecendo com o turismo, ele estagnou no mundo inteiro, não se sabe se quando e nem de que forma vão ser retomadas as atividades, os passeios, o deslocamento, né? A gente acredita que ele vai começar mesmo com aquele deslocamento local, né? O pessoal, por exemplo, daqui de Recife, primeiro momento, vai passear no entorno de Recife mesmo, né? Não sei como vão estar a circulação aérea, como é que vai ficar isso tudo, as novas rotas ou não, vão tirar aviões ou não. Ainda tudo é muito complicado ainda, né? A gente é um cenário que a gente não consegue fazer nenhuma previsão, nenhum prognóstico. Mas a gente acredita que ele vai começar pelo entorno. Então, quem é de Recife, que eu não conheço essa praia de Porto de Nassau, vai ser uma oportunidade. Vai ser uma oportunidade para a gente conhecer o nosso bairro, conhecer a nossa cidade, a cidade vizinha, aquela viagem que a gente pode fazer de um dia, vai e volta. Então a gente espera que ele retome dessa forma no primeiro momento, né? Quando eu planejei a travessia,
Primeiro que o nome Travessia, ele foi inspirado na obra do Guimarães Rosa, né? Que ele traz lá que ninguém... Como é que é? Eu tenho até anotado aqui qual que é a frase correta, né? Ele diz assim: o real não está nem na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente no meio da travessia. Então faz parte, quando a gente viaja de carro, e eu gosto muito de viajar de carro, a gente apreciar a paisagem. Quando você está num avião, é tudo tão rápido, tão longe, que você não vê nada. Né? O de carro não. O de carro você sente a mudança climática, você sente a mudança de relevo, você sente a mudança da vegetação. Então, esse deslocamento, essa travessia do teu ponto de saída até o teu ponto de chegada, ele faz parte também do roteiro. Né? Então, quando eu pensei a travessia, eu pensei também em outras duas atividades que é, primeiro, essa atividade que eu já faço desses roteiros, desses passeios de um dia, depois uma atividade com grupos de jipeiros ou grupos de proprietários de veículo 4x4, que eles possam fazer viagens, possam ir numa estrada de chão, colocar o seu carro, testar o seu carro, né, ligar a tração 4x4 ou uma marcha reduzida, transpor obstáculos, né, que um caminho desse tem. Então, ter essa vivência de dirigir mesmo um carro off-road, porque eu acredito que muita gente tem o carro e não sabe os recursos que o seu carro tem, nunca usam. Então, proporcionar que pequenas viagens de 1-2 dias para esses proprietários seria um segundo momento, e num terceiro momento, pequenas expedições também. Né? Quando eu digo pequenas expedições, nem é tão pequenas, tá? É coisa assim de 10, 15 dias, viajar 3, 4, 5 mil quilômetros para a gente ir conhecendo alguns roteiros. Então, isso que o meu planejamento agora, durante a quarentena, é formular essas expedições, formular esses pequenos roteiros, esses grandes roteiros, na verdade, né, de viagens, que você vai estar viajando com o seu carro para sua família, com a sua família. Eu fui para o Jalapão em julho passado, numa expedição. Eu estou até aqui com a camiseta aqui, deixa eu tentar mostrar. É o grupo NCABC, é um grupo lá de São Paulo, né? Que a gente todo mês tem um passeio. E a gente foi para o Jalapão. Foram acho que 15, 16 jipes, mais de 40 pessoas. A gente passou 12 dias viajando, né, de São Paulo até o Jalapão. E aí no Nordeste tem a Rota das Emoções, de Jericoacoara até os Lençóis Maranhenses. Meu sonho de consumo. Tem a rota para o Piauí, para o Parque Nacional da Serra da Capivara, né? São Raimundo Nonato, Cânion dos Vianas, onde passou o Rally dos Sertões. Então a gente está planejando fazer. Só que eu quero também me associar fazendo as parcerias. Né? Então, eu acredito muito em parcerias. Então a gente procura as pessoas, tenho procurado, tenho conversado, tentar montar esses roteiros em parcerias. Muito bem. No que precisar da gente aí, você sabe que estamos juntos, né? A parte de hospedagem, a gente trabalha também, a parte segura com você, mas aéreo, quem precisar, a gente trabalha, hospedagem, seguro, toda essa parte a gente trabalha também, tá? Nós somos receptivos aqui em Recife, Pernambuco, mas o que precisar, podem contar com a gente. Então, se precisar ir de hospedagem, pode chamar que a gente está aqui para ajudar também. Perfeito. Certo? Então, por aqui temos isso. Tem mais alguma colocação que você queira explanar aí para a gente? Quem tiver perguntas pode fazer, viu, gente? Fiquem à vontade. E eu tenho mais um comentário a fazer depois. Primeiro, assim, aí eu vou fazer uma declaração, né? Eu me apaixonei por Recife, né? A cada dia a gente conhece um pedacinho, a gente conhece algo diferente da cultura, a gente vai ficando, e é vender o nosso peixe, né? Eu acho que eu aprendi que o recifense, ele é o melhor vendedor do mundo, né? Primeiro que a gente aprende que Recife é o melhor do mundo em muitas coisas, né? Muitas coisas. Ou é o melhor ou é o maior, né?
E aí a gente é engraçado as histórias que a gente vai aprendendo, vai escutando. Então venham para Recife, viajem pelo Brasil. Eu nunca eu nunca fui para os Estados Unidos, eu nunca fui para Miami, eu nunca fui para esses lugares, porque eu acho que o Brasil é tão mais bonito. O povo brasileiro, você se sente em casa, você está em Recife, você está em João Pessoa, você vai se sentir em casa, né? Então venham para cá. Venham, quando tudo passar, venham. Se quiser vir de carro, é 2, 3 dias de estrada, é puxado. Mas venham, se não, a gente dá para Vale alugar a carro pena. aqui. Venham Vale a porque pena. vale a pena. Vale a Vale, pena. vale. Acho que o que se gasta aqui, a gente gasta em real, né? Se a gente vai para fora, a gente gasta em dólar. Aqui a gente gasta em real. Acho que a realidade nossa aqui é gastar em real. Então, nesse primeiro momento, quem tiver condição financeira, quem tiver algum fôlego financeiro, porque isso tudo está afetando economicamente, acho que a todos, a gente vai ser uma viagem mais barata, né? Mais em conta a gente viajar pelo próprio país. Verdade. E quem estiver fora de Pernambuco, quiser vir para Pernambuco, precisar de ajuda aí para montar roteiro, para tudo, estamos aqui também, viu? A Avante está aqui para quem precisar. Falou em Perfeito. turismo, pode falar na gente aí. Eu queria conversar contigo a respeito sobre as mudas. Você falou que faz uma reserva, né? Tem uma reserva lá. E aí tem um parceiro nosso, lá da ilha de Itamaracá, que ele tem lugares para plantio. Então aí, caso você precise, a gente bota ele aí para conversar com você também, para vocês alinharem. Que lá Uhum. ele tem muito espaço para isso. Ele disse que se você precisar de ajuda, pode contar com ele também. Ah, perfeito. Então, é, é isso que eu quero fazer, né? Eu conhecer iniciativas, conhecer espaços que eu sei que as mudas vão ser bem tratadas e vão se tornar árvores adultas, né? Acho que para você ter uma ideia, o pau-brasil é uma árvore de crescimento lento. Para que a gente tenha o que era extraído para poder fazer o tingimento de roupas, são 17 anos. Então, quando devastaram o Brasil, né? Devastaram, pilharam o Brasil quando extraíram todo o nosso pau-brasil. Então, é uma muda que ela precisa realmente ter atenção, uma árvore, porque ela quase entrou em extinção. E eu quero isso, eu quero que essas mudas, elas são as filhinhas, né? Que elas vão aí ser espalhadas aí por Recife, por Pernambuco, para que elas vinguem. Então a gente conversa depois com ele tudo, eu encaminho as mudas para ele com muito orgulho, com muito prazer. Pronto. Pronto, ele tem um ecocamping lá em Itamaracá, ele disse que tem bastante espaço para isso, e como ele está lá, né, ele cuida de toda a área, então é mais uma pessoa aí que pode cuidar direitinho das mudas. Mas aí eu passo o contato dele para você. Uhum, perfeito. Certo? E aí o pessoal está colocando aqui, né, da rota certa, cicloturismo, que eu gostei do bolo de rolo, né, e não quis mais. E aí, assim, eu acabei até escrevendo uma crônica sobre a minha vivência, né, como paulistano que acabou de chegar em Recife, né, tudo que eu estava descobrindo. E aí aquelas coisas, né? Bolo de rolo não é rocambole. Essa entrou na crônica também. O bolo de rolo não é rocambole. E aí também fiquei muito orgulhoso, porque eu participei do concurso de poesia sobre Recife, que a Recicultura fez, e ela ficou em segundo lugar. Você imagina um orgulho? Poxa, a poesia foi escolhida e na votação popular lá ela ficou em segundo lugar com Pernambuquês. Então também... fiquei muito orgulhoso. E as expressões que a gente vai aprendendo, né? Arrodeio girador. Depois você entender o que é o arrodeio girador. Você faz a volta na rotatória. São as expressões de Recife. É um dicionário só, eu não digo nem de um Recife, dicionário. assim, mas é um dicionário só de Pernambuco, entendeu? É o dicionário pernambuquês, porque tem expressão que só aqui. Exatamente. Ó, Exatamente. estão perguntando aqui se você gosta de tapioca, ó. Iranildes. Gosto, gosto. Faço. E já aprendi a selecionar também as massas, né? Qual que é a melhor, qual que não é, tal. Tapioca faz parte aí do meu café da manhã.
Então já faço uma Muito tapioquinha bem. também. Exatamente. Muito bem. Rafael, lá de Noronha. Rafael, fale com a gente aí depois, viu? Por favor. Ele está perguntando aqui, como você imagina que será pós-pandemia a questão de cuidados higiênicos? Selecionar pontos de parada que estejam preparados, quantas pessoas no carro e etc. Abraço, Rafael, Virgínia, a esposa dele. Eles têm uma pousada e um hostel em Fernando de Noronha. E o Rafael trabalhou comigo lá no começo dos anos 2000, na agenda de ecoturismo, naquele órgão lá do Vale do Ribeira. Então é um querido de longa data, trabalhamos juntos. A gente vai ter os novos protocolos, né, sanitários aí. O Ministério do Turismo ele tá lançando um selo, né, ele lançou um selo que são com os novos protocolos de higiene para hotéis, para transporte. Então, todos nós vamos nos adequar a ter esses equipamentos dentro do carro, máscaras, álcool gel, desinfectar. Viajar de carro, querendo ou não, eu acho um pouco mais seguro do que com ônibus, pela quantidade de pessoas. Então, no carro vai no máximo 5 pessoas, ou 4, de repente, a gente trabalhar só com 4 pessoas dentro do carro. E a gente nós vamos nos adequar, né? Quando sair essas portarias tudo, a gente vai adequar. Mas eu quero deixar um alerta aqui também, que é o seguinte: as pessoas hoje estão andando com álcool gel dentro do carro. O álcool gel ele é inflamável. Num carro fechado, a temperatura chega a 60 graus e isso pode pegar fogo. Então fica um alerta aí para as pessoas que estão, né, todo mundo está com álcool gel, não deixem dentro do carro, porque já tem casos em que ele se auto-inflamou pelo sol, deixar na luz solar, se auto-inflamou e teve um princípio de incêndio. Mas é isso, Paty e Rafael. A gente vai ter que nos adequarmos e como é que serão as novas regras no cuidado sanitário para as viagens, tudo. Eu já faço, assim, toda vez que eu volto de viagem, eu já limpo o Jeep, já bato, tiro areia, deixo tudo pronto para o dia seguinte. Agora vai entrar também a questão da esterilização com álcool, com hipoclorito, né? Todos esses produtos que matam aí o Covid. Exatamente. Estamos aqui no nosso tempo, Fernando. Mas assim, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por você ter compartilhado aí tantas informações legais, pelo seu projeto, que é lindíssimo, cuidando sempre do meio ambiente. Parabéns. Aliás, calma, tem mais uma dúvida. Tem alguma informação sobre financiamento para empresas de turismo? Eu sei que... A nossa classe não foi contemplada no auxílio emergencial, né? Guias de turismo, ainda não foi. Estava em discussão um novo projeto de lei para contemplar essas empresas de turismo, né? As operadoras de turismo. Mas o Ministério do Turismo, ele disponibilizou 5 bilhões para o Fungestur, que é o Fundo de Turismo, de Investimento para Turismo. Uma parte desse recurso, a maior parte, vai ser para pequenas e médias empresas, para poder investir. Então, acho que vai ser o momento do pessoal renovar frota, para investir em materiais, tudo. Então, existe eu tenho pesquisado, tenho acompanhado, ainda não vi nenhuma portaria de regulamentação. Provavelmente vai ser operado pelo Banco Público, né, ou Caixa, ou Banco do Brasil, e vai ser operado esse empréstimo. Ele vai ter uma carência de 12 meses para início de pagamento. Então, se a gente acessar ele agora, por exemplo, em julho, a gente só vai começar a pagar em julho de 2021. E os juros também vão ser juros bem menores do que um empréstimo, um financiamento bancário da rede privada que tem. Então, a gente está aguardando também a sair essa portaria, essa regulamentação de como é que vai ser o acesso ao Fungestur. Que eu acredito que nesse primeiro momento é uma ajuda para nós, né? Que a gente tá parado, está todo mundo parado, a cadeia toda está parada. E é uma das últimas cadeias que vão retomar também, né? A pós-pandemia, uma das últimas que vão retomar é toda a cadeia produtiva aí do turismo. Então é uma ajuda financeira que acho que vai ser bem-vinda. É verdade.
e que possamos sobreviver a tudo isso, né? Com saúde, claro. É. Todo mundo lá, é o que eu falo. Depois disso tudo, eu quero rever todo mundo lá no final, né? Quero que todos que estejam comigo, ao meu redor, que eu conheço, que todo mundo possa falar assim, ufa, passamos por essa. É verdade. Temos 2 minutinhos aí, dê aí sua palavra final, para a gente poder encerrar, mas aí já deixo o nosso agradecimento aqui a todo mundo que participou e a você que aceitou. E sinta-se sempre bem-vindo, que precisar aí da Avante Turismo, estaremos juntos. Bom, obrigado pela receptividade. Cada vez que eu conheço novas pessoas do trade turístico aí de Recife, sou muito bem-vindo. Agradeço o convite, agradeço a todos que participaram. Para mim foi uma honra poder essa primeira vez. Eu ainda não tinha feito nem participado de nenhuma live, então para mim foi uma honra. E o meu recado final é: cuidem-se, por favor, fiquem em casa. Quem puder ficar em casa, cuidem um dos outros, sejamos solidários, vamos fazer a compra para quem não pode, de alguma forma tentar ajudar, tentar, se você não tem um recurso financeiro, dê solidariedade, dê a sua ajuda de alguma outra forma, para que depois disso tudo a gente se reencontre bem. Um beijo para todos, muito obrigado, e foi um prazer participar. Obrigada aí, Fernando. Até a próxima. Gente, obrigada. Terça-feira tem mais uma live, então aguardem aí.